Tudo bem com vocês? Estudando aí, né? Tem que estudar, não tem jeito. Olha só, nesse vídeo aqui a gente vai ver um dos conteúdos previstos no material de vocês, que são as funções, tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês, tá? Como que isso está sendo aplicado, como que isso está no material de vocês, de uma maneira que, com a explicação que eu vou dar aqui, que isso possa colaborar com a aprendizagem de vocês, tá bem? Então vamos lá. Função. A definição. Dado dois conjuntos A e B, uma função f de A para B, ok? Ela é uma relação f, e essa função está contida no produto A vezes B. Tal que, essa barra significa tal que, cada A pertence a A, ou seja, cada elemento A pertence ao conjunto A, está associado, importante isso aqui, a um único elemento B que pertence ao conjunto B, tá bem? Uma relação f de A para B, ela será função se atender essas duas condições que estão descritas aqui, tá bem? Então vamos ver as duas. Primeiro, todo elemento x que pertence a A deve servir como ponto de partida da flecha, de uma flecha, certo? E condição B, cada elemento de x que pertence a A deve servir como ponto de partida de uma única flecha. Tá bem? Gente, importante isso aqui. Vamos ver o que ele está querendo dizer nesses desenhos aqui, nesses diagramas. Então é o seguinte, ó, vamos ver, aqui está estabelecida uma relação R, certo? Da forma como ela está disposta aqui, vamos ver se essa relação aqui, ela é uma função. Primeiro, todo elemento x pertence a deve servir como ponto de partida da flecha. Os elementos que estão aqui, ó, 0, 2 e 3, desse conjunto de partida, está saindo apenas uma flecha de cada um desses caras aqui? Sim, né? Daqui, o 2 está aqui e o 3 está aqui. Ok. Ou seja, não está sobrando ninguém aqui no conjunto de partida, né? Não está. Ok. Vamos ver a segunda condição. Cada elemento de x que pertence ao conjunto A deve servir como ponto de partida de apenas uma flecha, de uma única flecha. O 0 está partindo só essa aqui, do 2 está partindo só essa aqui, do 3 só essa aqui. Lógico, ok, então significa que essa relação aqui, que está simbolizada aqui, representada aqui, ela é sim uma função. Vamos ver agora o exemplo B. Agora nós temos uma relação S, tá? Formada por esses elementos. Então o conjunto de partida e o conjunto de chegada, o conjunto A e o conjunto B. Vamos ver se ele obedece essas duas condições aqui. O 0, o 2 e o 3 estão todos partindo do quê? Ponto de partida de flecha, ou seja, não está sobrando ninguém aqui, certo? Vamos agora para a segunda condição. Cada elemento de x pertence a deve servir como ponto de partida de uma única flecha. Não, gente, aqui nós já temos um problema. Porque se vocês observarem, o número do elemento 2 desse conjunto, tá, dele estão partindo duas flechas, olha aqui, ó. Então vai contrário, vai de encontro ao que está descrito na segunda condição. Portanto, essa relação aqui, ela não é função por esse dado apresentado aqui, por essa característica apresentada. Vem para cá. Uma relação, ela não é função, certo? Ela não é função se não satisfazer uma das seguintes condições. Se existir um elemento de A do qual não parta flecha alguma, ou se existir um elemento de A do qual partam duas ou mais flechas. Vamos ver esse exemplo, esse primeiro exemplo aqui, então, conjunto A, conjunto B. Gente, isso aqui já de cara não vai ser essa relação não vai ser função, porque está sobrando elemento no conjunto A, que é o conjunto de partida. Então, ele está, olha aqui, ó, se existir um elemento do A do qual não parta flecha alguma, olha aqui, do 0, esse elemento não está partindo flecha alguma. Então, de cara, isso aqui não é uma função. Vamos para o segundo exemplo. Aqui, o conjunto A, conjunto B. E aqui, ó, esse elemento 4 está partindo duas flechas desse elemento. Ele cai nessa segunda condição. Se existir um elemento do A, do qual partam duas ou mais flechas. Portanto, dois exemplos de relações que não são funções, segundo o que estão descritos nessas regras aqui que a gente viu. Tá bem? Vamos ver essa questão do domínio contra domínio imagem de função. Aqui nós temos o conjunto A e o conjunto B, certo? Muito bem. Nós vamos dizer que o domínio de uma função é formada por todos os elementos do conjunto A. Primeiro que é função, está identificado a função, ok.
Segundo, o domínio é todos os elementos que formam o conjunto A, que é chamado conjunto de partida. Então, o domínio DDF, ou seja, o domínio da função, é formado por todos os elementos que compõem o primeiro conjunto. O contradomínio vai ser formado por todos os elementos que formam o conjunto de chegada, ok? Ou seja, no caso, o conjunto B. Por todos eles, vocês vão relacionar aqui no contradomínio. Já a imagem associa a questão do espelho, ou seja, de refletir, são todos os elementos do conjunto B, do conjunto de chegada, que se relacionam com os elementos do conjunto A, ou seja, que estão interligados pelas flechas com os elementos do conjunto A. Tá bem? No caso, 0, 1, 4 e 9. Tá vendo aqui? Eu até circulei em vermelho para ressaltar isso para vocês. Então, domínio, contradomínio e a imagem. Tá bem? E aqui nós chegamos na chamada lei de formação da função, gente. O que é lei de formação? É a regra que caracteriza que tal função é formada assim, certo? Vamos ver, eu tenho dois exemplos aqui, até esses exemplos estão no material de vocês para ajudar. Lei de formação, exemplo, um posto de combustível, tá? Ele vende o preço do etanol a R$ 2,40 o litro, certo? Como que é a lei de formação que representa essa função aqui? A lei de formação que relaciona a quantidade de etanol X com o valor a pagar vai ser aqui, ó, o valor X igual a 2,40 vezes X. Porque, gente, olha só. Vem comigo aqui. O valor que eu vou pagar pelo etanol, que eu vou pagar para o frentista, vai estar de acordo, está relacionado com a quantidade de etanol que eu vou abastecer. Só que o litro do etanol está 2,40. Então, 2,40 vezes o X, sendo que esse X aqui representa a quantidade de etanol que eu botei lá. Então, esse gráfico aqui, ó, ele é bem representativo dessa situação. Porque se eu colocar 1 litro de etanol, eu vou pagar 2,40. Se eu pagar 2 litros, eu vou pagar 4,80. Se eu colocar 3 litros, eu vou pagar 7,20. E assim sucessivamente. E isso nos gera um gráfico, uma reta, né? Esses valores. Então, esse eixo representa a quantidade de litros que eu abasteci. E aqui esse eixo Y representa o quê? A quantidade de dinheiro que eu vou ter que desembolsar. Tá bem? A situação B. Um táxi cobra um valor fixo, que é a chamada bandeirada, de R$ 4,85. E uma variável de R$ 2,90 por quilômetro que eu vou rodar. Qual é a lei de formação que representa para mim essa situação aqui? Ela está descrita aqui embaixo, olha só. É uma função onde eu tenho um valor fixo de 4,85, ou seja, eu entro dentro do táxi e já pago 4,85. O valor final ele vai ser impactado pela quilometragem que eu vou rodar, sendo que cada quilômetro que eu rodo, eu pago que mais 2,90. Então, o valor fixo mais 2,90 é multiplicado pela quantidade de quilômetro que eu rodo. Tá bem? Por enquanto ficamos aqui, daqui a um pouco eu volto com outras informações.